Quando nós pensamos em isolamento de coberturas, a primeira coisa que nos vem à mente são as telhas isolantes. E nesse vídeo nós vamos verificar se simplesmente a colocação dessas telhas é o suficiente ou se tem alguns detalhes na sua instalação que têm que ser levados em conta para que elas sejam realmente efetivas na sua função de isolamento. Vamos ver o nosso vídeo. A primeira coisa a fazer é verificar como se dá a transmissão de calor na condição de verão. Supondo que a nossa temperatura no verão é de 32 graus centígrados, na nossa cobertura, a temperatura da superfície vai ser a soma da temperatura ambiente mais o que for acrescido pela radiação solar. A radiação solar, quando chega em um material, parte dela é absorvida por este material e parte é refletida para o ambiente. Esta maior ou menor absorção vai depender da tonalidade do material. Se observarmos a tabela fornecida pelo professor Maurice Croisset, nós temos para superfícies brancas uma absorção de 20 a 30%. Então, cores amarelo, laranja e vermelho claro, de 30 a 50% de absorção. Vermelho escura, verde clara, azul clara, de 50 a 70% de absorção. Marrom clara, verde escura, azul escura, de 70 a 90%. Marrom escura e preta, de 90 a 100%. Em relação à cor branca, para atingirmos absorções de 20 a 30%, a pintura teria que ter uma manutenção muito frequente. Então, é muito difícil que a gente obtenha sempre esses valores. O que acontece? Quando temos a superfície do telhado, mesmo pintada de branca, vai começar a juntar poeira, vai começar a sujar, e isso aí vai fazer com que a absorção seja maior. Então, geralmente, temos que partir de 30 a 50%. Por questão de segurança, vamos partir de 50% e chegar no máximo a 90% de absorção. Nos dá uma temperatura superficial com 50% de 22 graus centígrados e com 90% de 39 graus centígrados. Isto acrescentado à temperatura ambiente, então nós podemos ter no nosso telhado temperaturas que variam de 54 a 71 graus centígrados. Aqui podemos tirar a primeira conclusão, que é, utilizando cores mais claras, nós temos pelo menos 24% de redução da nossa carga térmica apenas no acabamento superficial da nossa telha. Então, a transmitância térmica do telhado mais isolado, nós vamos perceber que ele é bem menor do que a transmitância de um telhado não isolado. Isso vai indicar que a quantidade de calor que passa no telhado não isolado vai ser bem superior à quantidade de calor que passa pelo telhado isolado. O primeiro ponto, então, que nós temos que cuidar na instalação das telhas isolantes vai ser a questão da câmara de ar que fica entre a telha e o nosso forro da casa. No cálculo da transmitância, ele está considerado como uma câmara estanque. Nesse caso, nós temos que ter um certo cuidado com o formato da telha. Por exemplo, se pegarmos uma telha como esta, nós vamos ter uma comunicação da nossa câmara de ar com o exterior
através desses espaços vazios se eles não forem fechados. Uma telha com a parte inferior plana vai acabar tendo um desempenho melhor nesse aspecto. Mesmo assim, poderia ser interessante fazer um fechamento total desse espaço, ou com uma subcobertura, para que realmente fique um espaço estanque. Então aqui eu relato um caso que aconteceu comigo na climatização da casa de um cliente. Então, o cliente tinha a telha isolante com esse formato, o forro de gesso tradicional, e aí o forro de gesso tradicional, para não ter problema de dilatação, ele fica afastado da parede, e na parte de cima um negativo para fazer o acabamento. O que acontece? Nesta casa, uma máquina de ar-condicionado de 24.000 BTUs acabava não dando conta no aquecimento do ambiente. Mais tarde, acabamos instalando nesta residência uma lareira a pellet, e mesmo ela não deu conta do aquecimento do ambiente. Então, o que tinha na casa do cliente? Tinha a telha isolada, um forro de gesso, e aí o gesso ficava descolado das paredes laterais da casa e descolado também do negativo. Então, o que acontecia? Aquecia o ar no ambiente e o calor saía pela fresta entre o forro e o negativo de gesso e saía pelas frestas da telha. Então, sim, inutilizou praticamente todo o sistema de isolamento da casa. E mais do que isso, simplesmente anulou o sistema de aquecimento que havia sido colocado. E a solução foi a vedação das passagens de ar que existiam entre o forro de gesso e o ático, e da saída do ático para o exterior. Neste vídeo nós vimos dois aspectos importantes em relação às telhas isoladas. O primeiro foi a questão da cor externa das telhas. Então, quanto mais claras, melhor a sua eficiência. E vimos a questão da estanqueidade da câmara de ar no ático, que pode, em determinadas situações, anular completamente o isolamento das telhas.